Aviões são máquinas complexas com milhares de peças. Cada peça tem uma função específica. Para manter tudo organizado, os fabricantes de aeronaves usam sistemas de numeração. Isso ajuda a identificar e localizar cada peça. Imagine tentar encontrar um parafuso minúsculo em um quebra-cabeça gigante. Sem um sistema, seria quase impossível. Um dos sistemas de numeração mais importantes é a estação da fuselagem. Este sistema é fundamental para a manutenção e construção de aeronaves, pois permite uma localização precisa de qualquer ponto ao longo do comprimento do avião. Este sistema usa números para marcar distâncias ao longo do comprimento do avião. Cada número é cuidadosamente calculado e posicionado para garantir que todos os componentes possam ser encontrados e acessados facilmente. O ponto de partida, ou estação zero, geralmente fica na frente da aeronave. Este é o ponto de referência, a partir do qual todas as outras medições são feitas. Cada número representa uma distância em polegadas a partir deste ponto. Por exemplo, se você estiver na estação 50, isso significa que você está a 50 polegadas do ponto de partida. Por exemplo, a estação da fuselagem 100 pode estar a 100 polegadas do nariz. Este método de medição é extremamente preciso e ajuda a evitar erros durante a manutenção e construção. Este sistema ajuda mecânicos e engenheiros a se localizarem no avião. Sem ele, seria muito mais difícil encontrar pontos específicos na fuselagem, especialmente em aeronaves maiores. Também os ajuda a instalar e reparar peças no local correto. Saber exatamente onde cada peça deve ir é crucial para a segurança e eficiência da aeronave. Pense nisso como um sistema de endereçamento para a fuselagem do avião. Assim como um endereço ajuda a localizar uma casa em uma rua, as estações da fuselagem ajudam a localizar pontos específicos na aeronave. Este sistema é uma parte essencial da engenharia aeronáutica moderna. Enquanto as estações da fuselagem medem o comprimento, as linhas d'água medem a altura. Essas linhas são essenciais para entender a estrutura vertical de uma aeronave. Imagine fatiar o avião horizontalmente, como um bolo de camadas. Cada fatia representa uma seção específica da aeronave. Cada camada representa uma linha d'água diferente. Essas linhas são numeradas e ajudam a identificar a altura de diferentes partes do avião. O nome vem da ideia do avião flutuando na água. Imagine o avião como um barco, onde cada linha d'água indica um nível específico. O ponto mais baixo da fuselagem seria a linha d'água zero. Este é o ponto de partida para medir todas as outras linhas d'água. Os pontos mais altos são numerados de acordo. Cada linha d'água é numerada em relação à linha d'água zero, facilitando a identificação de diferentes alturas. As linhas d'água são medidas em polegadas acima ou abaixo de um ponto de referência específico. Este ponto de referência é crucial para garantir a precisão das medições. Este ponto de referência varia entre os fabricantes de aeronaves. Cada fabricante pode ter um ponto de referência ligeiramente diferente, mas o conceito geral permanece o mesmo. As linhas d'água ajudam a identificar a localização vertical dos componentes. Isso é essencial para a manutenção e montagem da aeronave. Elas são cruciais para tarefas como instalar assentos ou passar fios pela cabine. Sem essas linhas, seria muito mais difícil garantir que tudo esteja no lugar certo. Em resumo, as linhas d'água são uma ferramenta vital na engenharia aeronáutica. Elas fornecem uma referência clara e precisa para a construção e manutenção de aeronaves. Compreender essas linhas é fundamental para qualquer pessoa envolvida no design, construção ou manutenção de aeronaves. Elas garantem que cada componente esteja exatamente onde deveria estar, contribuindo para a segurança e eficiência da aeronave. As linhas de nadega percorrem a largura da aeronave. Elas medem a distância à esquerda ou à direita da linha central do avião. Imagine uma linha que vai do nariz à cauda, dividindo o avião ao meio.
Esta é a linha central. As linhas de Nadega são medidas em polegadas, sendo a linha de Nadega 0 a própria linha central. Essas linhas ajudam a definir a forma da aeronave e garantem a simetria. Elas são essenciais para tarefas como instalar asas ou superfícies da cauda. Além da fuselagem, as asas da aeronave também usam sistemas de estação específicos. As estações de aileron e as estações de flap ajudam a localizar pontos específicos nas superfícies de controle, como ailerons e flaps. Essas superfícies móveis nas asas ajudam a controlar o rolamento e a sustentação do avião. Assim como as estações da fuselagem, as estações de aileron e flap usam números para marcar distâncias ao longo da superfície. Isso garante que essas superfícies de controle cruciais sejam instaladas e mantidas corretamente. Esses sistemas de numeração podem parecer complexos no início. No entanto, eles são cruciais para garantir a segurança e a eficiência na aviação. Sem eles, a comunicação e a coordenação entre engenheiros, mecânicos e fabricantes seriam um pesadelo. Imagine tentar descrever a localização de um fio defeituoso sem um sistema de referência padrão. Seria como tentar dar instruções sem nomes de ruas ou números de casas. Os sistemas de numeração padronizados fornecem uma linguagem comum para todos os envolvidos no projeto, fabricação e manutenção de aeronaves. Esses sistemas de numeração são particularmente importantes para manutenção e reparo. Eles fornecem uma maneira sistemática de identificar e catalogar cada componente da aeronave, garantindo que nada seja deixado ao acaso. Cada peça, por menor que seja, tem um código único que facilita a sua localização e substituição. Quando surge um problema, os mecânicos precisam identificar rápida e precisamente os componentes afetados. Isso é crucial para minimizar o tempo de inatividade da aeronave e garantir que ela possa voltar a operar com segurança o mais rápido possível. A precisão na identificação dos componentes também ajuda a evitar erros que poderiam comprometer a segurança do voo. Consultando os manuais de manutenção e usando os sistemas de numeração padronizados, eles podem localizar rapidamente a peça problemática. Esses manuais são detalhados e contêm todas as informações necessárias para realizar diagnósticos precisos e reparos eficientes. Eles são uma ferramenta indispensável no arsenal de qualquer técnico de manutenção de aeronaves. Isso economiza tempo e reduz o risco de erros. A eficiência no processo de manutenção é fundamental para a segurança e a confiabilidade das operações aéreas. Cada minuto conta, e a capacidade de realizar reparos rápidos e precisos pode fazer a diferença entre um voo seguro e um incidente potencialmente perigoso. Imagine um piloto relatando um problema com o sistema hidráulico da aeronave. A comunicação clara e precisa entre o piloto e a equipe de manutenção é essencial para identificar rapidamente a natureza do problema. O piloto fornece detalhes sobre o comportamento anômalo, e a equipe de manutenção usa essas informações para orientar sua investigação. O manual de manutenção pode indicar que uma válvula específica localizada na estação da fuselagem 250, linha d'água 30, linha de Nadega 15, precisa de inspeção. Essas coordenadas precisas permitem que os técnicos localizem rapidamente a peça exata que precisa de atenção, sem perder tempo procurando em áreas erradas. Essas informações precisas de localização permitem que os mecânicos vão diretamente à fonte do problema e realizem os reparos necessários. Isso não só acelera o processo de manutenção, mas também garante que os reparos sejam feitos corretamente na primeira tentativa, aumentando a segurança e a eficiência das operações aéreas. Esses sistemas de numeração são igualmente importantes durante o processo de fabricação e montagem. Diferentes partes de uma aeronave geralmente são construídas em locais diferentes e depois transportadas para a montagem final.
Os sistemas de numeração padronizados garantem que todas as peças se encaixem perfeitamente. Imagine uma fábrica produzindo asas de aeronaves. Seguindo o sistema de numeração padronizado para estações de aileron e flap, eles podem garantir que as superfícies de controle sejam instaladas no local preciso, garantindo o funcionamento adequado e o desempenho aerodinâmico. Na próxima vez que você embarcar em uma aeronave, lembre-se da sinfonia oculta de números que a mantém voando pelo céu. Da ponta do nariz à borda de fuga da asa, cada componente tem seu lugar, definido por um sistema preciso e lógico. Esses sistemas de numeração são os heróis anônimos da aviação, garantindo segurança, eficiência e precisão em um mundo de máquinas complexas.